College Kingdom e, na verdade, o Kingdom Cast, são assuntos que nós vamos estar abordando aqui, que vai estar ligado ao conteúdo que nós vamos ter na College Kingdom. E além desses conteúdos, iremos ter também algo relacionado de trazer você, líder, pastor, que tem a sua igreja e está com alguma dificuldade no quesito que diz assim, está instruindo a liderança, está matando uma liderança. A gente tem um projeto também, que é o projeto que vai ser, nós vamos falar mais na frente sobre o Na Mesa, né? Perfeito. Vai ser algo bem legal, que a gente vai estar trazendo os pastores para a mesa, a gente vai ter um tempo de relacionamento. Eu acredito que o relacionamento, ele é algo muito interessante. Ao passar do tempo, dos anos, nós aprendemos, na verdade, a trabalhar e esquecemos de nos relacionar. E eu acredito que a nossa proposta, não só com o College Kingdom, mas também com o que vivemos em igreja local, como igreja, é entender que o relacionamento ele é mais interessante do que o serviço. Perfeito, perfeito. E a College Kingdom, ela surge a partir de uma necessidade. E qual é a necessidade? Nós percebemos que existem muitas igrejas que já fluem há um tempo, já nasceram tem muito tempo, mas tem algumas dificuldades no que diz respeito à aplicabilidade, principalmente de ensino em algumas áreas, né? Nós percebemos muito, pastor, que dentro dessa perspectiva de ensino, existem muitas igrejas que não têm a pessoa focada nesse assunto dentro, muitas vezes, do seu corpo pastoral, do seu presbitério, da funcionalidade da igreja, né? Sim. Então, por conta disso, alguns assuntos para serem ensinados de maneira prática torna para algumas igrejas dificultoso. E a College Kingdom surge como essa plataforma para atender as igrejas, né? Uma coisa que o apóstolo já começou muito bem dizendo, desde o início, foi que nós não somos os donos da verdade. Sim. Mas a gente ouviu a voz de Deus para criar uma plataforma de auxílio às igrejas locais, Sim. à liderança, aos pastores. E a College Kingdom veio com essa proposta. Então, dentro da College Kingdom, vai ter diversos projetos, como cursos, como um projeto de discipulado e mentoria, que é o Na Mesa, que nós vamos falar daqui a pouco, esmiuçar um pouco o que será. Seminários que a gente pode estar trazendo até a igreja local, né? Exatamente, inclusive já tem um dos nossos seminários que já foi estreado, né? Que é o seminário dos 5 ministérios, que foi algo também que nasceu a partir de um vislumbre de uma necessidade de igrejas locais terem um entendimento do que é os 5 ministérios e da importância deles para a igreja, né? Então, o College Kingdom ele surge com essa perspectiva de seminários, de cursos, de mentorias. Então, a gente vai trabalhar em diversas perspectivas e uma das perspectivas do College Kingdom é o Kingdom Cast, é esse podcast que nós estamos falando sobre isso aqui hoje com vocês. Muito legal, porque assim, o Kingdom Cast nós vamos estar trazendo assuntos, abordando assuntos aqui, que vai estar, como falei, linkado à nossa plataforma, e também convidando alguns pastores para estar juntos ali, na verdade esclarecendo, estar juntos, trazendo na mesa o que cada um tem como pensamento e raciocínio no que se diz estudo bíblico à luz da Bíblia, né? Porque ultimamente nós temos visto uma turma que tem pegado conceitos humanos e colocado dentro das suas doutrinas e das suas especificações de igreja, né? Então, assim, fugindo um pouco do formato que é a luz da Bíblia. E eu acredito também, pastor Daniel, que nos encorajou ao College Kingdom justamente essa palavra de Timóteo que disse: porque Deus nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. Não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O que eu vejo aqui, o Senhor nos levantou não com espírito de covardia, mas entendendo que Ele é um Deus poderoso. E aí muitas vezes a gente vê ruídos dos ruins, dos homens maus, e os homens justos têm ficado parado e calado. Então eu acredito que o quê? A vertente nossa não é levantar apenas uma bandeira, mas é trazer um esclarecimento para muitas igrejas e pastores que, de fato, até você, membro da CNT, ou membro de outras igrejas que andam ligados conosco, ou amigos, ou até mesmo você que chegou até esse vídeo, nossa função, de fato, essa é uma extensão de apoio para vocês. Perfeitamente. E é interessante,
você falou algo poderoso. Porque assim, apóstolo, nós vivemos em um tempo onde muita gente tem voz. E uma das coisas que as redes sociais fizeram foi dar voz para muita gente. E me desculpe dizer, mas inclusive para gente que não deveria estar tendo essa voz. Sim. Né? Então, a gente hoje tem uma facilidade muito grande de ver através das redes sociais muitas pessoas opinando sobre muitas coisas e inclusive coisas que elas não têm propriedade para falar, né? E uma dessas coisas que as pessoas muito opinam, muito falam sobre, mas sem aquela propriedade para dizer, é da Bíblia. Verdade. Então, eu costumo dizer que as pessoas pegam um texto fora do contexto para se tornar um pretexto para aquilo que elas querem fazer. E é o que a gente mais vê acontecendo hoje, né? As pessoas pegando a Bíblia, aplicando a Bíblia de maneira errada, e a partir dessa aplicabilidade errada, as pessoas acabam desvirtuando aquilo que é o sentido das Escrituras sobre esses assuntos. Então, torna-se muito importante pessoas sérias, e obviamente, repetimos, não estamos nos colocando como o suprassumo da verdade, muito pelo contrário, né? Existem tantos outros homens e mulheres de Deus que estão fazendo um trabalho muito sério, mas é importante cada dia mais a gente frisar nisso, né, pastor? A gente ter voz. Sim. A gente se expressar para que o grito dos maus não seja superior à resposta dos bons. É isso aí. E dentro disso, a nossa intenção é inspirar as igrejas em um formato bíblico, de um crescimento orgânico e de uma maneira que vai assim, segundo as Escrituras. Perfeito. Fazendo com que auxiliando as igrejas com um conteúdo de cosmovisão. Muita igreja, muito pastor estão patinando, às vezes muitos pastores chegam até a gente e falam, pastor, cara, a gente tenta fazer algo, tenta fazer aquilo e tem uma dificuldade nisso, e nisso talvez você pode estar passando por essa situação, tendo essa dificuldade de uma identidade talvez bíblica, que você não encontrou. Então a gente está aqui para apoiar, esclarecer isso, e assim, desde uma formatação de um batismo até a liderança. Então eu acredito que despertar o ministério que cada um dentro das igrejas possa fluir e assim servindo a cidade, porque é muito interessante isso aqui. A igreja não é um lugar fechado para ele servir apenas a igreja. A igreja ela tem que entender que ela é algo que está fechado em quatro paredes, mas ela serve uma cidade. Né? Eu acredito muito nisso. Eu acredito que quando a igreja serve uma cidade, ela toca uma cidade, é algo que ela vai fazer aquilo que há uma necessidade de verdade na cidade. Sem dúvida. Até porque assim, o que acabou acontecendo? A gente acabou marginalizando a igreja. E o que isso significa? A gente colocou a igreja à margem. Então, na cabeça de muitos funciona mais ou menos assim. Aqui está a sociedade. A igreja tem que viver aquém da sociedade.